Sejam bem-vindos ao Zerando a Ansiedade Podcast. Nesse podcast a gente discute temas e práticas para te ajudar a se livrar do fantasma da ansiedade. Eu sou Ana E eu Pauseiro. sou Daniela Moreira. E o tema de hoje é sincronicidade. Você começa hoje? Começa você, que já está indo bem, então vamos embora. Gente, como a gente tentou na terça-feira, né? Basicamente o que é sincronicidade? É um evento que, na verdade, ele te surpreende e, ao mesmo tempo, ele te traz um significado. Ele te traz É como se fosse uma sensação de ou eu estou certa no lugar certo, ou aqui comprova que eu não estou no lugar certo, que eu estou no lugar errado. Então, são eventos que fazem você, na verdade, desenvolver uma consciência maior. É algo que te dá uma confiança, é algo que faz você perceber como se fosse um insight. Não é simplesmente uma coisa que acontece. É tipo assim, nessa semana eu atendi uma pessoa e ela falou, gente, eu achei tão engraçado. E eu não tinha falado, aliás, foi na terça-feira. A gente tentou falar sobre sincronicidade, não conseguiu. Ela chegou aqui, ela não tinha visto e falou, Dani, eu estou impressionada. Eu saí outro dia e eu tenho pensado muito no que é a raiva. Eu encontrei com 4 pessoas, não abri minha boca. As 4 falaram de raiva. Aí ela falou, como é que pode? Eu falei, olha, é muito engraçado. E raiva é justamente no sentido de ser essencial para colocar limites, para se expressar em verdade. Não a raiva, a violência, fazendo essa separação, que era o que ela estava questionando. Então, sincronicidade é como se algo tivesse cozinhando dentro de você e a vida cria uma situação para confirmar ou direcionar para você conseguir resolver essa questão interna. E, gente, é muito maluco. A Ana agora vai contar uma experiência dela. É impressionante. Se a gente prestar atenção, a vida é mágica. É impressionante, porque a gente já fez alguns episódios, e aí eu vou deixar na descrição. A gente já fez episódio falando sobre lei da atração e falando também sobre o racional. Eu não lembro o título do episódio que a gente fala assim sobre a valorização que a gente deu só para o racional e esqueceu que a vida ela vai muito além disso. Eu vou deixar esses 2 episódios linkados no canal do YouTube, né? Que esse vídeo fica salvo lá, para depois quem quiser conferir. E quando a gente sai dessa coisa sempre do racional, a gente começa a perceber que em volta existe uma inteligência que é até difícil da gente entender, porque é uma coisa que você não vai entender de forma racional. Eu vou contar a historinha que aconteceu comigo, e comigo tem acontecido muito, 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 por isso até que a gente resolveu falar, que foi a história da acupuntura. Quando foi no final de agosto, início de setembro desse ano de 2022, eu tive uma contratura na coluna, uma contratura muscular. E foi realmente doído, foi chato. Eu tive que tomar remédios alopáticos mesmo para soltar, porque eu sentia muita dor de ter dia de mal conseguir levantar. E daí passou a crise, terminaram os remédios, mas o incômodo chato ainda continuava. Não era nada insuportável, mas era aquela dorzinha que não passava. Conversando com a Dani, falou: poxa, a acupuntura de repente seria legal, né? Porque pega nos pontos específicos. De repente é só pegar um pontinho que vai soltar. E eu morro de medo de agulha por um evento traumático que eu tive na infância. Eu já contei em outros episódios. Agora não vale contar, senão vai levar muito tempo. E eu morrendo de medo, veio aquela intuição. Falei, poxa, é isso mesmo. Acho que a acupuntura vai me ajudar a sair dessa dor. Agora, eu morro de medo. É achar um bom profissional que vá me dar segurança. E falando, bom, o recado está dado para a existência. Se tiver que ser, daqui a pouco vai ser. 3 ou 4 dias depois, eu fui para uma festa, no aniversário de uma amiga minha, e a mãe de outra amiga, que por acaso estava lá, falou: ah, eu comecei a fazer acupuntura. E, tipo, ninguém falou nada sobre o assunto, ninguém tava, né?
E na hora eu falei, é essa. E aí vem com aquela certeza. E aí eu fui, já fiz acho que 4 ou 5 sessões e realmente cedeu a dor que eu estava sentindo. E aí, quando a gente fala de sincronicidade, quem criou esse termo foi Jung, que ele é considerado o pai da psicologia analítica. Ele criou esse termo em 1929 e depois começou a desenvolver um trabalho, tudo sobre isso, que só foi terminar 21 anos depois. E ele trata essas sincronicidades como coincidências significativas, que, poxa, eu quero fazer uma acupuntura, não falei nada para ninguém, de repente alguém vem e fala isso, ó, tem essa profissional aqui que é ótima e o negócio dá certo, você pode chamar de coincidência significativa. E elas estão aí o tempo todo. Basta a gente abrir os olhos para perceber. E detalhe, pode acontecer tanto para o positivo, que foi o caso, quanto para o negativo. Se você tem alguma coisa para aprender, eu vi um vídeo de uma terapeuta falando que ela estava entrando no mercado financeiro como executiva e tal, mas que no final ela queria ser terapeuta. E nessa história dela, desse trabalho novo que ela tinha conseguido, não como terapeuta, ela tropeçou e bateu o dedinho do pé umas 5 vezes. Aí ela foi para terapia. E a terapeuta lá, holística, falou: olha, de repente você está andando pelo caminho errado. E aí, na hora, acende uma luz. E é essa luz que a gente vai chamar de sincronicidade, que a gente vai chamar de coincidência significativa. E mas isso tem a ver com a lei da atração? Até me perguntaram, isso tem a ver com cocriação? Pode ter a ver com isso tudo. Só que, no final, inclusive o Jung fala disso, vai estar ligado com o inconsciente coletivo. O que é inconsciente coletivo? É uma coisa assim, olha, o nosso inconsciente pessoal, ele é formado ao longo da vida, de acordo com nossas experiências, com as nossas vivências, com o que a gente interpreta de cada coisa que a gente vive. E esse é o inconsciente pessoal, que está guardado lá, você nem sabe que existe. E tem um inconsciente coletivo, que é como se fosse, imagina uma rede de computadores, aí tem o computador que é a rede, é a dona da rede, é a mãe. E todos os computadores da rede estão ligados nessa mãe, na rede mãe, e por conta dessa ligação em cima, todos que estão interligados na mãe também estão interligados. O inconsciente coletivo é como se fosse mais ou menos isso, é essa conexão do coletivo, de todo mundo. Então, tem imagens virtuais, segundo Jung, que falou em imagem virtual muito antes de surgir a internet, né? Existem as imagens virtuais que são comuns a todos os seres humanos. Inclusive, se você for parar para observar, tem uma série no Netflix que chama Pré-História, Segredos da Pré-História, Revelações Pré-Históricas. E que lá, acho que no primeiro ou segundo episódio, o narrador fala que existe em todas as culturas religiosas uma história sobre dilúvio. Quem é cristão tem a Arca de Noé. E eu, inclusive, achava que essa história era só cristã. Mas todas as outras culturas, todas as outras religiões pesquisadas, todas têm a história de uma inundação, de um dilúvio. Especula-se, né, de um tsunami, que óbvio que não existia esse termo antes. Mas todas têm essa história. Então, isso ficou gravado no inconsciente coletivo, que pode até ter derivado de um fato, já que todo mundo repetiu a mesma história. E essas gravações que ficam no inconsciente coletivo, elas têm um poder sobre a gente enorme. E se você souber usar, se você estiver realmente conectado, centrado com o tal do equilíbrio emocional que a gente fala tanto que a meditação traz,
da conexão não só com a mente, com o racional, mas com o físico, com o emocional, com o energético, com a natureza. O quanto que a gente se afastou da natureza nas últimas décadas, nos últimos séculos, né? Quando você resgata isso tudo e sai só da cabeça, de ficar só na cabeça, o que acontece é que você se alinha com essas sincronicidades e chega a ser mágico. Aí entra a palavra mágico. Chega a ser quando é de emocionar. Você pensa numa coisa e a coisa aparece na sua frente. E isso, quando eu comecei a estudar autoconhecimento, meditação, a gente estuda muita coisa que veio da Índia, que veio do Oriente. E eu ouvia os mestres iluminados falarem: ai, você pensa e a coisa acontece. Eu, gente, isso nunca vai acontecer comigo. Nossa, isso assim era uma realidade tão distante e começou a acontecer de uma forma tão forte que chega a emocionar. E depois eles falam num segundo nível que aí antes de você pensar, de você perceber que precisa de uma coisa, a coisa já chegou até você. Aí esse é o nível 2. Nível 2. De repente, trabalhando bastante, a gente chega lá. Não começou a acontecer comigo isso ainda, não que eu tenha percebido, não que eu tenha tomado consciência. Mas, enfim, é essa mágica do negócio. Você se alinhar e tá inteira. Nossa, a vida começa a acontecer de uma forma tão bonita, que vale, aí voltar aqui naquela brincadeira que eu faço, vale tempo, dinheiro, qualquer tempo, dinheiro, lágrimas e suor que você invista nesse processo de se conhecer, de estar com a energia fluindo, de estar com o amor fluindo. Inclusive, teve uma participante agora na finalização da mentoria que a gente fez, tem 2 semanas, né? Acabou a nossa primeira turma de mentoria. Uma das participantes falou: nossa, isso é muito legal e tal, eu tô adorando, eu já tô 90% melhor do que quando eu entrei com 6 semanas de mentoria e 6 semanas meditando, né? E aí ela falou: olha, mas isso é tão bom assim quanto vocês falam. Porque assim, eu já estou sentindo muita melhora. Só que parece que tem mais. E tem mais, tem muito mais. Aí é tão bom quanto você fala? Não, é muito melhor. Só que não dá para colocar em palavras. Não dá. Tem coisas que você só pode sentir. Que a gente pode falar assim, você começa a meditar e você conecta com o amor que está aí dentro de você. Porque tudo que você precisa está dentro, nada está fora. Você começa a conectar com o amor. E aí o amor é maravilhoso, é incrível, influindo, te dá uma sensação de completude. Tudo isso que eu estou falando não alcança o que realmente é a sensação. Então você tem que experimentar para sentir. Tem milhares de estudos dizendo que a meditação te leva nesse lugar. Então por que não está todo mundo fazendo? Porque a gente não se convence pelo racional. Uma certa hora, de repente, você está no desespero, na agonia, no medo, no pânico. Aí você vai buscar qualquer coisa que, isso aqui vai dar jeito. E aí quem tropeça no caminho da meditação, aí descobre além do racional. Porque precisa sentir. Engraçado, Ana, que a minha cabeça funciona de um jeito bizarro. Com tudo que você falou, só pensava na marcha dos pinguins imperadores. Eu não sei se alguém viu esse documentário, mas basicamente foram 85 minutos de choro convulso da figura que vos fala. Por quê? Eu não sei, me fala. Basicamente é como acontece a coisa do acasalamento e da procriação desse tipo de pinguim. E eu fiquei extremamente tocada com esse troço todo, porque é absolutamente desafiador, exigente, doído. Eles passam pelo inferno na Terra para conseguir fazer esse processo de renovação da espécie e sair do outro lado. Quem assistiu aquilo tem que parar uma hora e perguntar: gente, por que é desta forma? O que a vida mostra, a natureza mostra, fazendo esse caminho desse jeito? Que podia ser moleza, vai para uma ilha lá, a casar, mas não.
é questão de fome, é questão de frio, é questão de um monte de coisa. Quando eu penso em sincronicidade, é muito engraçado, porque normalmente as pessoas já entram naquela história de você atrair aquilo que você deseja, de você criar uma situação. Sincronicidade, eu não acredito que tenha a ver com isso. Porque sincronicidade só acontece quando você começa a abrir espaço interno. Você tira o lixo para deixar a vida começar a vibrar. E a gente precisa começar a olhar a vida dessa forma. A vida é abundante, mas ela está sempre investindo na elevação das espécies. Então tem o desafio, tem a dificuldade, isso faz parte. Muito do nosso fechamento é medo dessas chamadas que a vida faz para a gente perceber o valor intrínseco. Porque aquilo, se você tem tudo à sua disposição, você não cresce. E existe uma diferença enorme entre sofrer uma transformação e simplesmente se transformar. Se a gente assumir esse processo de transformação, o que a gente vai ver é essa abundância, essa força da vida conspirando a favor. Quando a gente sofre porque não está aberto. A gente sofre porque está reagindo à mudança. A gente sofre porque está se apegando ao velho. É preciso despertar. E conforme você vai abrindo, assim, eu e a Ana, eu acho que a gente pode passar a tarde contando momentos em que a sincronicidade se faz presente e o que acontece internamente a partir disso. Eu não sei exatamente porquê, desde que a gente começou a falar de sincronicidade, isso aqui, eu lembrei do momento mais difícil da minha vida. E estava indo para trás e para frente com a história de falar a respeito disso. Mas, enfim, sincronicidade não tá conseguindo, eu não estou conseguindo lidar com isso dentro de mim, vou ter que partilhar. Uma das coisas mais difíceis para mim foi enfrentar a solidão. Solidão é uma coisa que eu acho que é o mal de todo mundo. Essa sensação dessa solidão, essa coisa doída. E conforme você vai se trabalhando, você vai dando muitas vezes de cara com esse lugar, que é um lugar difícil, é um lugar escuro. E aí chegou num determinado dia, a sincronicidade criou uma situação na minha vida e de repente eu me dei conta daquela frase, né? Nasci sozinha, vou morrer sozinha. Só que eu me dei conta desse lugar de uma vez só. Eu passei 12 horas seguidas chorando. Eu não conseguia parar. Uma sensação extremamente esquisita. Qual foi o ganho? O ganho é que dei conta que a solidão, na verdade, ela nasce de um lugar tão profundo dentro da gente que é simplesmente impossível você mostrar para outra pessoa. É uma ferida tão lá dentro que você nem sabe direito como expressar. Isso não tem a ver com ninguém. Tem a ver com a gente ter esse lugar, ignorar que ele está dentro da gente e esperar que alguém resolva. No momento em que eu compreendi que ninguém chega nesse lugar, nesse dia eu entendi o que é solitude. Foi uma coisa tão bizarra. Eu falei, gente, eu estou aqui em carne viva e ao mesmo tempo é a primeira vez na minha vida que eu me sinto inteira. Solidão é eu me abandonar. Perceber isso faz a gente conectar com um lugar de uma força imensa que vai fazer você vibrar na frequência necessária para começar realmente a abrir para a vida. Porque se eu percebo e entendo que ninguém pode ver essa dor dentro de mim, eu não só
tiro o peso do outro, como começo a entender que a única maneira de curar isso é realmente eu dizer a minha verdade. É perceber o que eu preciso do outro, o que eu espero do outro. E colocar isso. A comunhão, ela não vai acontecer se você não acessa esse lugar. E a sincronicidade é o desdobramento dessa conexão. No momento em que você acerta o teu lugar no fluxo da vida, gente, é de cair o queixo. Todo santo dia, nas minhas orações hoje, estão todos os brasileiros nas portas dos quartéis. Por quê? Não é político o motivo da minha gratidão a esse povo. É saúde. As pessoas que estão lá de forma pacífica estão reconstruindo laços, estão resgatando a humanidade, estão fortalecendo essa conexão com a vida, aceitando os desafios e se superando como cidadão e como indivíduo, independente do resultado. O momento que a gente está vivendo é um presente para cada pessoa nesse país. Tirem política do caminho. Vejam o movimento em busca de algo melhor. É esse lugar que a gente precisa nutrir, proteger, investir para realmente ter a transformação e conquistar o mundo que a gente gostaria de viver. É um convite. Para mim, a gente aquilo é urgente. Vamos ver se floresce. Porque ninguém tem tempo a perder, né? E com relação a esse lugar da solidão que a Dani falou, olha, 10 entre 10 pessoas se deparam com a solidão ao longo da vida por várias vezes. E é muito ruim quando a gente percebe que 9 entre 10 tentam fugir desesperadamente desse lugar, porque é um lugar de uma dor profunda. E a gente fala muito, tem um episódio que eu vou deixar linkado também, hoje está cheio de link, que a gente fez, chama Solidão versus Solitude. A solidão é o lugar doído que a gente tenta fugir, mas quando a gente encontra, quando a gente decide mergulhar nessa dor para realmente sair curado do outro lado, e quando a gente diz do outro lado é o quê? Como se a gente atravessasse uma piscina, né? Você mergulha na piscina da dor, da solidão, e sai lá do outro lado, onde está a solitude, que é o local onde você descobre tudo que está dentro, todo o amor que está dentro. O quanto, assim, você pode se relacionar muito com várias pessoas, ter trabalho, família, etc. A vida inteira pode ter relações maravilhosas, se você conseguir reconhecer esse lugar da solitude, de apreciar a própria companhia, de amar estar na própria companhia. Então, eu vou deixar esse episódio linkado também. E o troço do não tem muito a ver com a lei da atração é o seguinte, que isso eu vejo que está acontecendo comigo nas últimas semanas. Não é que eu estou desejando alguma coisa. Não. Eu desejo ter, sei lá, um carro novo. Aí o carro novo aparece. Não. Eu estou vivendo, meditando e respirando e sempre, né, buscando estar nesse lugar de centramento. E aí, me mantendo aberta, assim, a vida vai trazer o que for melhor para mim, sempre. Esse lugar de confiança. E aí, é desse lugar que a sincronicidade, que as coincidências significativas começam a acontecer o tempo todo. Porque se você começa a desejar muito, você perde a conexão, porque o desejo está na mente. Ele não está exatamente na necessidade. Ele está na mente de uma coisa que você acha que precisa. De repente, eu estou desejando a casa X, como já aconteceu comigo. Já tive morando numa casa que era... Eu olhava assim, nossa, era tudo que eu queria. Assim, a casa tinha
tudo que eu queria. Tudo. E eu fui profundamente infeliz nesse lugar. O que, por outro lado, foi um período de grande crescimento, né? Toda crise traz no crescimento. Mas eu nunca desejei aquela casa assim, eu quero, eu quero, eu quero. Mas era uma casa que tinha tudo que eu queria e, de repente, não é nada disso que eu quero. Engraçado, Ana, você falou esse negócio, sincronicidade para mim tem a ver com respostas, não com conquistas. Não quer dizer que você até não conquiste por causa disso, mas é um lugar de saciedade interna, não de materialização externa. Essa saciedade que acontece, de repente até desdobra, né? Materializa nessa abundância interna, mas na verdade é uma coisa de despertar interno. São aqueles sussurros de acorda, acorda. E aquilo, no pesadelo, você é vítima impotente. Quando você acorda, não. Esse eu acho que é o grande presente que a gente se dá investindo num acordar constante. Acordar constantemente significa catar conhecimento, fazer a manutenção do sistema como um todo, abrir espaço, sentir com totalidade, realmente olhar para a vida e perceber, gente, a vida é abundante. Se eu não estou abundante, eu estou fazendo alguma coisa errada. Isso não quer dizer que você vai estar histericamente feliz o tempo todo. E esse é um porre ser histericamente feliz o tempo todo. Tem um movimento que é necessário, é começar a aceitar esse movimento, porque é no movimento que a gente se torna cada vez mais humano, cada vez mais capaz de compreender o outro, de reconhecer o valor alheio. Se você vai se fechando, talvez você fique muito seguro, talvez você chegue até a um cargo de muito poder, mas você não acrescenta a vida. Porque aquilo, se eu não confio, se eu não respeito, se eu não enxergo, se eu sou incapaz de ouvir, diabos, o que eu estou fazendo aqui? Enfim, então, tá na hora de fazer diferente. Eu acho assim, é engraçado porque uma das coisas que fez a gente falar nisso, eu tenho visto recorrentemente pessoas comentando, gente, olha o que me aconteceu nesse caminho, né, da sincronicidade. E uma das coisas que eu tenho ouvido já há um tempo é que havia um processo de elevação no planeta Terra, não sei o quê. Se você olhar, gente, o nível de consciência no mundo, depois da explosão da doença, veio na mesma proporção. Então está um momento muito propício para fazer esse investimento de abrir os olhos e reconectar com o coração. A vida está pedindo, está dando apoio, está incentivando. Presta atenção no que está acontecendo no mundo todo. É aquele anseio de uma vida que vale a pena viver, que faça você acordar de manhã e dizer, gente, que bom que hoje o dia começou. É nesse lugar que a gente tem que ir. Vão ser dias desafiadores? Vão. Vão ser dias fáceis? Nem sempre. Vão ser dias super felizes? Vão. E a beleza está na variedade, está na abundância, está na intensidade, está no perceber todo santo dia que você se tornou uma pessoa melhor, individualmente. Não tem nada a ver com eu competir com a Ana. Não, na verdade tem exatamente o contrário. Eu consegui florescer de tal forma que eu vou poder olhar para a Ana e incentivar que ela floresça também. Que, aliás, mudando para o papel, fazendo um parêntese. Isso é exatamente o maior presente que a gente recebeu resolvendo fazer o trabalho online. A gente aprendeu isso. A valorizar as diferenças, perceber o complementar e comunicar e ajustar aquilo que não é legal para ambas. Só isso, gente. Vocês não têm noção do que é. Vale qualquer esforço. Se é possível para mim e para Ana, é possível para todo mundo. Que somos absolutamente diferentes. E aquilo somos normais. É só você olhar e ver. Hã? Não precisa, é só olhar e ver. Não precisa nem de uma análise mais profunda. Enfim, o que eu ia falar? Um dos fatos históricos mais marcantes, né, do mundo moderno é o Renascimento,
que começou ali por volta do século XVI, que veio depois de uma grande não vou falar o nome, senão depois o YouTube corta. Veio depois da peste bubônica e tal, que dizimou 1/3 da população. Não chegou nem perto do que aconteceu agora, né? Quer dizer, o que aconteceu agora não chegou nem perto do que aconteceu lá atrás, que foi muito mais leve. Mas ainda assim não deixa de ser uma oportunidade depois de uma crise dessa. A história está aí para comprovar que a saída dessa crise, né, o delta dessa crise, né, como se o rio despejasse no mar, e ali você tem uma nova oportunidade de crescimento. E esse momento está exatamente propício para isso, para quem está buscando se melhorar. Aproveita a carona, gente, vai ser mais fácil. Aproveita a carona, que o mundo está nessa, né, a energia mundial de uma forma geral está nessa pegada. E por outro lado, como tá todo mundo indo nessa maré, assim, tá todo mundo sendo arrastado por essa maré, que tá muito forte, quem fica lutando contra a maré vai acabar sofrendo mais. Vai acabar sofrendo mais, porque a correnteza tá forte. E se você fica se debatendo, você vai acabar se afogando, metaforicamente. Inclusive, eu falei esses dias, né, muito no Instagram, que uma galera começou a fazer a meditação Díberes, ainda bem, ficamos super felizes de tanto que a gente apurrinha aqui, uma galera começou a fazer a meditação Díberes, e aí veio um pessoal e falou, ai, que desconforto, que desconforto. Gente, sabe o que é o desconforto? É você ficar brigando com o que você está sentindo porque não quer sentir aquilo. Relaxa e sente. Ai, mas falar é fácil, eu sei. Eu sei. Você pegar e se permitir sentir num primeiro momento é bem desafiador. Só que é o único caminho. Porque você vai ser um ser humano sem emoções, sem sentir. Salvo os raríssimos casos na psiquiatria, né, estudado pela psiquiatria, isso não acontece. Então, a gente sente o tempo todo. Você não pode passar uma vida onde você sente o tempo todo, diariamente, ignorando as emoções, que o preço vai ser muito alto. Ou tentando controlar, né? Brigando com uma coisa que vai explodir na tua cara. É uma exaustão que não vale a pena. E é engraçado você falar a história do se rende, é que nem assim, uma pessoa está na crise, ao invés dela simplesmente perguntar o que eu faço para sair disso, ela começa, se eu fizer isso, vai acontecer isso assim, assim, que vai acontecer não sei o que lá. Se eu fizer aquilo lá, eu vou acontecer não sei o que vai acontecer não sei o que lá. E o problema de fazer isso, de você tentar mapear todas as possibilidades, que é impossível, quer dizer, você já começa a guerrear uma guerra perdida, é que enquanto você se mantém nesse lugar, tentando controlar o mundo e evitar danos, aquilo de tsunami passa e leva você pensando. E aí você vai sendo carregado e batido para todo lado, porque na hora que você tinha que simplesmente correr, você ficou parado pensando qual era a melhor opção, ou a menos ruim. A crise é aquilo aqui agora, cai na real. Põe o pé no chão e resolve. É fácil? Não. Aquilo sempre lembre. Eu e a Ana, nós não começamos a nos trabalhar porque nós atingimos o nível de, né, riqueza, prosperidade, saúde. Nós começamos a nos trabalhar porque a gente estava no fundo do poço. Lá embaixo. Então, a gente sabe que é difícil. E exatamente por saber que é difícil, por ter passado o processo, a gente pode dizer, gente, pensar a respeito não resolve. Atrasa, machuca, demora, e quando você vê, de repente, às vezes já não dá mais tempo. A hora é agora. O momento é aqui. Por isso, todos os sábios diziam, aqui e agora. Aqui e agora. É engraçado que eu tenho uma cliente que falou assim, pô, eu estava querendo começar a meditar, né? Aí ficava assim, não, agora não dá porque eu tenho que fazer não sei o quê. Não, agora, pô, vai demorar demais. Não, e ela ficou nisso dias. Todas as vezes que ela pensava em meditar, ela entrava nesse lugar. Só dela contando, ela já viu a exaustão que deu. Aí ela falou, Dani, chegou um dia lá, 9h30 da noite, eu estava sentada na minha cama e falei assim, deu! Levantei e meditei. Dormi que nem um bebê. Acordei super já, mas eu tive que fazer assim, deu! Isso sair da crise.
é a hora que você dá conta, gente, eu tenho que me mexer. Você ficar lidando com a realidade na cabeça, a vida tá passando, ela não tá nem aí que você tá pensando. Então aquilo, faz a tua parte, porque quando você faz a tua parte, aí é surreal. Eu lembro uma vez, para terminar a minha parte aqui hoje, eu tive uma crise profunda existencial. Já estava trabalhando, já estava atendendo isso, aquilo, mas me deu uma sensação. Nessa época eu ainda acreditava que eu tinha que salvar o mundo. Então que eu não estava sendo Essa suficiente, síndrome é maravilhosa. que eu não era boa o suficiente, que eu, enfim. E aí, assim, poucas vezes eu me lembro de realmente ter ajoelhado, com o coração conectado, olhando para a existência e dizendo, gente, pelo amor de Deus, me mostra. Eu tô no lugar que eu tenho que estar. Passou. No dia seguinte, eu fui surpreendida com uma moça que tinha marcado uma sessão de crânio sacral comigo, que eu também trabalho com massagem relaxante e crânio sacral. E aí essa moça entrou e a gente começou a conversar. Ela era uma defensora pública, com o meu tipo corporal, tipo de rosto, tipo de discurso, tudo. Eu olhei para ela e falei, gente, essa moça e eu temos tanto em comum. Qual é a diferença? Eu tinha meditação e ela tinha doença física. Nesse dia, quando eu cheguei em casa, eu ajoelhei de novo, só fiz assim, gratidão. Se eu não tivesse seguido o caminho da meditação, hoje eu seria essa pessoa, infeliz, solitária e doente. É nesse nível, gente, é no dia seguinte. Você abre o espaço, a vida vem. Mas você tem que fazer o trabalho de casa. Ninguém passa de ano nas coxas. Tem um investimento que você tem que fazer. Exato. Tá perfeito. E assim, igual quando você começa a se alimentar bem, a dar para o seu corpo o que os nutrientes mesmo, alimento que ele precisa, e ele responde muito rápido com saúde. Eu vejo, acompanho, a gente já estudou bastante sobre suplementos e tal, acompanha a galera, ai, mas eu comecei a tomar o multivitamínico X, o colágeno X, não sei o quê, minha dor passou, minha ansiedade diminuiu. Eu comecei eu parei de comer açúcar e tô dormindo melhor. Ao mesmo tempo, quando você dá para o corpo o que ele precisa e deixa de dar o que faz mal, a saúde, ela responde imediatamente, que é o nosso poder de autocura é absurdo. Se você está com a imunidade trabalhando decentemente, é muito grande. E é da mesma forma que o corpo reage, assim, a vida de uma forma geral, isso no micro, né? Se a gente for colocar no macro, quando você alimenta esse espaço de bem-estar e saúde, ela começa a acontecer não só no físico, mas além. E aí tá a sincronicidade, aí estão as coincidências significativas e as respostas que você precisa aparecendo ou que você nem sabe que precisa, simplesmente acontecendo e você se permitindo fluir. É um trabalho que vale muito a pena. Galera, muito obrigada quem esteve até aqui agora. Semana que vem é a nossa última semana de lives antes da paradinha de Natal e Ano Novo. E depois, em janeiro, a gente volta com uma semana daquela de lives num trabalho bem bacana. Depois a gente vem com os detalhes que a galera pediu, a gente vai fazer de novo. Muito obrigada a quem esteve até aqui. Quem estiver assistindo pelo YouTube, compartilha com seus amigos, deixa o seu like, que é importante para a gente saber se tá bacana, o que a gente continua falando. E é isso. Só para terminar, gente, lembra o seguinte, o que a gente está dizendo, mais do que qualquer outra coisa. Você é absolutamente especial. E você precisa ser a sua melhor amiga ou melhor amigo. Se tratem nessa vibe. É nutrição no pacote inteiro, em todos os níveis. Se você investir em você, a vida vai investir em você. Porque ela investe o tempo todo. Ela só não investe mais porque a gente atrapalha. Sai do caminho
e realmente se trata com amor. Maria Bernadette aqui falando, amei. Obrigada, querida. Ana, Então, galera, um beijo. Até a próxima. como é minha primeira vez aqui, desligar é como sem apagar isso tudo? Você vai